Opa, tudo bem? Como é que você está? Hoje a gente vai aqui dar continuidade com a leitura bíblica. Hoje é um dia especial. Por que um dia especial? Hoje é o 7º dia, ou seja, completamos aí, uma semana que estamos lendo a Bíblia. Contar minha pequena experiência até aqui, confesso para vocês que está sendo bastante interessante essa experiência. Como eu disse, no primeiro vídeo, no primeiro dia, eu nunca tinha lido a Bíblia completa. Apesar de sempre estar lendo a Bíblia, frequentemente, todos os dias, mas eu sempre li as mesmas passagens, sempre fui lendo os mesmos livros, até porque eu me concentrava um pouquinho mais, para eu poder estudar um pouquinho de cada leitura que eu fazia. Mas a Bíblia completa, a Bíblia inteira, eu nunca tinha lido. Então, hoje está completando aí, 7 dias, uma semana dessa experiência. Confesso para vocês que tem sido um pouco desafiador me organizar para mim conseguir ler todos os dias nos mesmos horários. Não é sempre que eu consigo, mas ainda são os primeiros 7 dias, ainda está fácil, considero que ainda está muito tranquilo, estou conseguindo cumprir certinho. E o dia 15 e o dia 100 vão ser mais complicados, Então, até agora está tranquilo e vamos continuar. Hoje nós vamos ler aqui, ainda estamos no livro de Gênesis, tá? Hoje nós vamos ler Gênesis, capítulo 27 até o capítulo 31. Então pegue aí a sua Bíblia e vamos dar início aqui à nossa leitura, tá bom? Capítulo 27. Isaque ficou velho e seus filhos se enfraqueceram, a ponto de não enxergar mais nada. Então chamou Esaú, seu filho mais velho. Meu filho, Esaú respondeu. Estou aqui. Isaque continuou. Veja, estou velho e não sei quando vou morrer. Agora, pegue suas armas, suas flechas e o arco. Vá ao campo e traga-me alguma caça. Prepare-me um bom prato, do jeito que eu gosto, e traga-me para que eu coma, e antes de morrer, eu abençoo você. Rebeca ouviu tudo o que Isaque falava com seu filho Esaú, e Esaú saiu para o campo, a fim de caçar alguma coisa para seu pai. Rebeca disse a seu filho Jacó: Ouvi seu pai dizer a seu irmão Esaú: Traga-me alguma caça e faça-me um bom prato, para eu comer e abençoar você diante de Javé antes de morrer. Agora escute-me e faça o que eu mandar. Vá ao rebanho e me traga 2 cabritos gordos. Vou preparar para seu pai um prato do jeito que ele gosta. Depois, você levará o prato a seu pai para ele comer e abençoar você antes de morrer. Jacó disse à sua mãe Rebeca: Mas meu irmão Esaú é peludo e minha pele é lisa. Se meu pai me tocar, ele vai perceber que eu quis enganá-lo. Em vez de bênção, atrairei maldição sobre mim. Mas sua mãe lhe respondeu: Meu filho, que a maldição dele caia sobre mim. Obedeça-me, vá e traga os cabritos. Jacó foi buscar os cabritos e os levou para sua mãe. Ela preparou um bom prato do jeito que o pai gostava. Rebeca pegou as melhores roupas que Esaú, o filho mais velho, tinha em casa e com elas vestiu Jacó, seu filho mais novo. Então cobriu-lhe os braços e a parte lisa do pescoço com a pele dos cabritos. Depois colocou nas mãos do seu filho Jacó o pão e o prato que ela havia preparado. Então Jacó foi até o seu pai e disse: Pai. Isaque respondeu: Aqui estou. Quem é você, meu filho? Jacó respondeu ao pai: Sou Esaú, seu primogênito. A gente está percebendo aqui, que estamos criando uma história aqui, que Jacó está tentando enganar o teu pai. Vamos continuar aqui para ver o que vai acontecer. Fiz o que o Senhor me mandou. Levante-se, sente-se e coma da minha caça. Depois o Senhor me abençoará. Isaque disse a Jacó: Como você encontrou a caça depressa, meu filho? Jacó respondeu: É que Javé, o seu Deus, a colocou ao meu alcance. Isaque disse a Jacó: Aproxime, meu filho, para que eu o palpe e veja se você é ou não o meu filho Esaú. Jacó aproximou-se de seu pai Isaque, que o apalpou e disse: A voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú.
Isaque não reconheceu Jacó, porque os braços dele estavam peludos, como os de seu irmão Esaú. Então ele o abençoou e voltou a lhe perguntar: Você é o meu filho Esaú? Jacó respondeu: Sou. Isaque continuou: Sirva a caça, meu filho, para que eu coma e depois o abençoe. Jacó o serviu e Isaque comeu. Apresentou-lhe vinho e ele bebeu. Então seu pai Isaque lhe disse: Meu filho, aproxime-se e me beije. Jacó se aproximou e beijou o pai, que lhe aspirou o perfume das roupas, e o abençoou, dizendo: Sim, o perfume do meu filho é como o perfume de um campo fértil que Javé abençoou. Que Deus dê a você o orvalho do céu e a fertilidade da terra, trigo e vinho em abundância. Que os povos o sirvam e as nações se prostrem diante de você. Seja um senhor para seus irmãos e os filhos de sua mãe se prostrem diante de você. Maldito seja quem amaldiçoar você e bendito seja quem o abençoar. Logo que Isaque acabou de abençoar Jacó, e este saiu de junto de seu pai, o irmão Esaú voltava à caça. Ó, pra você ver, vamos ver o que vai acontecer aqui. Ele também preparou um prato saboroso e o levou a seu pai e lhe disse: Que meu pai se levante e coma da caça de seu filho e depois me abençoe. Só fazendo um comentário aqui, né? A gente está indo para o versículo 32 aqui, mas eu acho bastante interessante esse livro de Gênesis, que ele conta, né, conta a história de Abraão, tá contando aqui agora a história de Isaac, né, com seus filhos e tudo mais. E eu acho bem interessante, parece que a gente está dentro de um filme. Se você prestar atenção, você viajar aqui junto com a história, você vai enxergar as cenas. Então isso é muito interessante, né? Para que a gente, de fato, sinta-se ali como se a gente estivesse assistindo um filme. Vamos continuar aqui que eu estou gostando da história. Estou me sentindo envolvido agora. Seu pai Isaque lhe perguntou: Quem é você? Ele respondeu: Sou Esaú, seu filho primogênito. Então Isaque estremeceu emocionado e disse: Então quem foi que veio e me trouxe a caça? Eu a comi antes que você chegasse e o abençoei, e o abençoado ele ficará. Quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, deu um forte grito e, cheio de amargura, disse ao pai: Abençoe-me também, meu pai. Mas Isaque respondeu: Seu irmão veio com astúcia e tomou a bênção que cabia a você. Esaú disse: Com razão, ele se chama Jacó. É a segunda vez que ele me engana. Tirou o meu direito de primogenitura e agora roubou a minha bênção. E acrescentou: O Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Isaque respondeu a Esaú: Eu tornei Jacó senhor de você. Dei-lhe todos os seus irmãos como servos e lhe garanti trigo e vinho. Que posso fazer por você agora, meu filho? Esaú disse ao pai: O Senhor tem só uma bênção, meu pai. Abençoe também a mim, meu pai. Isaque ficou em silêncio e Esaú chorou em voz alta. Isaque então lhe disse: A sua morada será longe de terra fértil e sem o orvalho que desce do céu. Você viverá da sua espada e servirá a seu irmão. Mas quando você se revoltar, sacudirá o jugo do seu pescoço. Esaú começou a odiar Jacó, por causa da bênção que seu pai havia dado a ele, e dizia a si mesmo: Quando chegar o luto por meu pai, vou matar meu irmão Jacó. Contaram a Rebeca o que o seu filho mais velho Esaú andava dizendo. Então ele mandou chamar Jacó, o filho mais novo, e lhe disse: Seu irmão Esaú quer matar você, para vingar-se. Portanto, meu filho, ouça bem, fuja para Harã, junto do meu irmão Labão. Fique com ele algum tempo, até que passe a raiva do seu irmão, até que a cólera do seu irmão se desvie de você e ele esqueça o que você lhe fez. Depois eu mandarei buscar você. Não quero perder os meus 2 filhos num só dia. Rebeca disse a Isaque: Essas mulheres hetéias me tornaram a vida insuportável. Se também Jacó o casar com mulheres hetéias deste país, de que me adianta viver? Tô até babando. A história tá tão boa. Vamos continuar aqui, capítulo 28, tá? Isaque chamou Jacó, o abençoou e lhe deu esta ordem:
não se case com mulher cananeia. Vá até Padã-Arã, a casa de Batuel, seu avô materno, e escolha uma mulher de lá, entre as filhas de Labão, seu tio materno. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe e torne você fecundo e o multiplique, a fim de que você se torne uma assembléia de povos. Que ele conceda a você e à sua descendência a bênção de Abraão, a fim de que você possua a terra onde está vivendo e que Deus deu a Abraão. Isaque despediu Jacó e este partiu para Padã-Arã, para a casa de Labão, filho de Arameu Batuel, e irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Esaú viu que Isaque tinha abençoado Jacó e o tinha mandado a Padã-Arã para lá buscar uma esposa, e que o tinha abençoado, dando esta ordem: não se case com uma cananeia. E Jacó obedeceu a seu pai e sua mãe, e partiu para Padã-Arã. Esaú soube que as cananeias eram mal vistas por seu pai Isaque. Foi então à casa de Ismael e tomou como esposa, além das que possuía, Maalete, filha de Ismael, filho de Abraão, e irmã de Nabaiote. Jacó deixou Bersabeia e partiu para Arã. Chegou a certo lugar e resolveu passar a noite aí, porque o sol já havia se posto. Jacó pegou uma pedra do lugar, colocou-a sob a cabeça e dormiu. Teve então um sonho. Uma escada se erguia da terra e chegava até o céu, e anjos de Deus subiam e desciam por ela. Javé estava de pé, no alto da escada, e disse a Jacó: Eu sou Javé, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. A terra sobre a qual você dormiu, eu a entrego a você e à sua descendência. Sua descendência se tornará numerosa como a poeira do chão, e você ocupará o oriente e o ocidente, o norte e o sul, e todas as nações da terra serão abençoadas por meio de você e da sua descendência. Eu estou com você e o protegerei em qualquer lugar aonde você for. Depois eu o farei voltar a esta terra, pois nunca o abandonarei, até cumprir o que prometi. Ao despertar, Jacó disse: De fato, Javé está neste lugar e eu não sabia disso. Ficou com medo e disse: Esse lugar é terrível. Não é nada menos que a casa de Deus e a porta do céu. Levantou-se de madrugada, pegou a pedra que lhe havia servido de travesseiro, ergueu-a como estela e derramou óleo por cima. E chamou esse lugar de Betel, mas antes a cidade se chamava Luza. Jacó fez então este voto: Se Deus estiver comigo e me proteger no caminho por onde eu for, se me der pão para comer e roupas para vestir, se eu voltar são e salvo para a casa do meu pai, então Javé será o meu Deus. E esta pedra que ergui como estela será uma casa de Deus. E eu te darei a 10ª parte de tudo que me deres. Aqui estamos vendo, né, que Jacó está criando uma certa intimidade com Deus, mesmo eu tendo a sensação aqui de que ele estava um pouco resistente, né? Vamos continuar aqui, capítulo 29, tá? Jacó continuou a viagem e foi para a terra dos orientais. Em certo campo, viu um poço e deitados perto deles 3 rebanhos de ovelhas, pois os rebanhos costumavam beber nesse poço. A pedra que tapava o poço era grande, de modo que só quando se reuniam aí todos os rebanhos é que os pastores tiravam a pedra da boca do poço, davam de beber os rebanhos e tornavam a tapar o poço, colocando a pedra no lugar. Jacó perguntou aos pastores: Irmãos, de onde são vocês? Eles responderam: Nós somos de Arã. Jacó perguntou: Vocês conhecem Labão, filho de Nacor? Eles responderam: Conhecemos. Jacó perguntou: Como é que ele vai? Eles responderam: Ele está bem. Veja, Raquel, filha dele, está chegando com o rebanho. Jacó disse: Ainda é pleno dia, e não é hora de recolher o rebanho. Por que vocês não dão de beber para as ovelhas?
e as deixam pastar. Eles responderam: não podemos fazer isso antes que se reúnam todos os rebanhos. Só então é que tiramos a pedra, destampamos o poço e damos de beber para as ovelhas. Jacó ainda estava conversando com eles quando Raquel chegou com o rebanho do seu pai, pois ela era pastora. Logo que Jacó viu Raquel, a filha do seu tio Labão, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, tirou a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho do seu tio. Jacó deu um beijo em Raquel e depois começou a chorar. Então contou a Raquel que ele era parente do pai dela e filho de Rebeca. Ao saber que se tratava de seu sobrinho Jacó, Labão correu ao encontro dele, o abraçou, o cobriu de beijos e o levou para sua casa. Então Jacó contou a Labão tudo o que havia acontecido. E Labão lhe disse: é claro que você é da minha carne e do meu sangue. E Jacó ficou um mês com ele. Labão disse a Jacó: o fato de ser parente meu não é motivo para que você me sirva de graça. Diga-me qual deve ser o seu salário. Ora, Labão tinha 2 filhas. A mais velha se chamava Lia e a mais nova Raquel. Os olhos de Lia eram meigos, porém Raquel tinha um belo porte e um lindo rosto. E Jacó amou Raquel. Então Jacó disse a Labão: eu o servirei durante 7 anos, em troca de sua filha mais nova, Raquel. Labão respondeu: é melhor dá-la a você do que a outro qualquer. Fique comigo. Jacó serviu 7 anos por Raquel, e estava tão apaixonado que os anos lhe pareceram dias. Que bacana. Depois Jacó disse a Labão: terminou o prazo. Me dê minha mulher para que eu viva com ela. Labão reuniu todos os homens do lugar e lhes ofereceu um banquete. À noite, pegou sua filha Lia e a levou para Jacó, e Jacó dormiu com ela. Labão deu sua serva Zelfa como serva para sua filha Lia. Na manhã seguinte, Jacó descobriu que era Lia e disse a Labão: o que você fez comigo? Não foi por Raquel que eu o servi? Por que você me enganou? Labão respondeu: em nossa região não é costume que a mais nova se case antes da mais velha. Termine esta semana de núpcias e eu lhe darei também a outra em troca de serviço que você me fará durante outros 7 anos. Jacó aceitou. Terminou a semana de núpcias e Labão lhe deu sua filha Raquel como mulher. Labão deu sua serva Bala como serva para sua filha Raquel. Jacó uniu-se a Raquel e amou a Raquel mais do que Lia, e serviu na casa do seu tio outros 7 anos. Vendo que Lia era desprezada, Javé a tornou fecunda, enquanto Raquel permanecia estéril. Lia concebeu e deu à luz a um filho e deu a ele o nome de Ruben, pois dizia: Javé olhou para a minha aflição e agora meu marido me amará. Tornou a conceber e deu à luz a um filho e disse: Javé ouviu que eu não era amada e me deu este outro. E ela o chamou Simeão. Concebeu outra vez e deu à luz a um filho, e disse: dessa vez meu marido se sentirá ligado a mim, porque lhe dei 3 filhos. E ela o chamou Levi. Concebeu outra vez e deu à luz a um filho, e disse: desta vez dou graças a Javé. E por isso ela o chamou Judá. Depois parou de ter filhos. Aqui a gente conheceu um pouquinho da história de Raquel e de Lia, né? Então vamos aqui agora para o capítulo 30. Vendo que não dava filho a Jacó, Raquel ficou com inveja de sua irmã e disse a Jacó: ou você me dá filhos, ou eu morro. Jacó ficou irritado com Raquel e disse: por acaso eu sou Deus para lhe negar a maternidade? Raquel respondeu: aqui está minha serva Bala. Una-se a ela para que ela dê à luz sobre os meus joelhos. Assim terei filhos por meio dela. Então, Raquel lhe deu sua serva Bala como mulher, e Jacó uniu-se a Bala. Bala concebeu e deu à luz a um filho para Jacó. Raquel disse: Deus me fez justiça, ouviu minha voz e me deu um filho. Por isso
o chamou Dan. Bala, a serva de Raquel, concebeu outra vez e gerou um segundo filho para Jacó. Raquel disse: Deus me fez competir com minha irmã, e eu venci. E ela o chamou Neftali. Lia, vendo que não tinha mais filhos, tomou sua serva Zelfa e a deu por esposa a Jacó. Zelfa, a serva de Lia, gerou um filho para Jacó. Lia disse: Que sorte! E ela o chamou Gade. Zelfa, a serva de Lia, gerou um segundo filho para Jacó. Lia disse: Que felicidade! As mulheres me felicitarão. E o chamou Aser. Um dia, durante a ceifa do trigo, Rúben saiu para o campo, encontrou mandragoras e as levou para sua mãe Lia. Raquel disse a Lia: Dê-me algumas mandrágoras, para falar mais certo, tá? Dê-me algumas mandrágoras do seu filho. Lia lhe respondeu: Você acha pouco ter tirado o meu marido? Agora quer também as mandrágoras... Essa palavra é difícil, hein? Caraca. Agora quer também as mandrágoras do meu filho? Raquel respondeu: Pois bem, que ele durma esta noite com você, em troca das mandrágoras do seu filho. Quando de tarde Jacó voltou ao campo, Lia foi ao seu encontro e lhe disse: Você vai dormir comigo, pois com as mandrágoras do meu filho comprei o direito de dormir com você. E Jacó dormiu com Lia nessa noite. Deus ouviu Lia. Ela concebeu e gerou um quinto filho para Jacó. E Lia disse: Deus pagou meu salário por ter dado minha serva ao meu marido. E o chamou Issacar. Lia concebeu mais uma vez e gerou um sexto filho para Jacó. Aí tem fica um borra, viu? Você tá doido. E Lia disse: Deus me fez um grande presente. Agora dominarei meu marido, pois lhe dei 6 filhos. E o chamou Zabulon. Em seguida, Lia deu à luz uma filha e a chamou Dina. Então Deus se lembrou de Raquel. Deus a ouviu e a tornou fecunda. Raquel concebeu e deu à luz a um filho, e disse: Deus retirou minha vergonha. Ela o chamou José, dizendo: Que Javé me dê mais um. Quando Raquel deu à luz a José, Jacó disse a Labão: Deixe-me partir para o nosso lugar e nosso país. Dê minhas mulheres, pelas quais eu servi a você, e meus filhos, que eu irei embora, pois você sabe o quanto eu o servi. Labão lhe disse: Que pena, fiquei sabendo por um oráculo que Javé me abençoou por causa de você. E acrescentou: Diga agora o salário que você quer, e eu pagarei. Jacó respondeu: Você sabe quanto eu o servi, e como seus bens se multiplicaram comigo. O pouco que você possuía antes de mim cresceu imensamente, porque Javé abençoou você por minha causa. Agora já é tempo de eu fazer alguma coisa por minha família. Labão perguntou: Quanto lhe devo pagar? Jacó respondeu: Não precisa me pagar nada. Faça apenas o seguinte: voltarei a pastorear e guardar o seu rebanho. Hoje vou passar pelo meio do seu rebanho, separe todo o animal preto entre os cordeiros e o que é malhado ou pintado entre as cabras. Esse vai ser o meu salário, e minha honestidade testemunhará por mim no futuro. Quando chegar o momento de você me pagar, tudo que não for pintado ou malhado entre as cabras ou preto entre os cordeiros é porque eu os roubei. Labão disse: Está bem, seja como você propõe. Nesse dia, Labão separou os bodes listrados e malhados, todas as cabras malhadas ou com manchas brancas, e todos os cordeiros pretos. Labão os entregou a seus filhos e os mandou levar a 3 dias de caminhada de onde Jacó estava. Enquanto isso, Jacó ficou apacentando o resto do rebanho de Labão. Jacó pegou varas verdes de álamo, de amendoeira e de plátano, descascou-as em tiras brancas, deixando aparecer a parte branca das varas. Em seguida, colocou as varas assim descascadas nos bebedouros diante do rebanho.
onde as ovelhas costumavam beber água, para que os machos cobrissem as fêmeas quando fossem beber água. Os animais se acasalavam diante das varas e pariam crias listradas, pintadas e malhadas. Quanto aos cordeiros, Jacó os separou e virou o rebanho para o lado dos listrados, e de tudo que era preto no rebanho de Labão. Deste modo, ele separou seus rebanhos e não os colocou junto com o rebanho de Labão. Além disso, cada vez que os animais robustos se acasalavam, Jacó colocava as varas nos bebedouros diante dos animais, para que eles se acasalassem diante das varas. Quando os animais eram fracos, Jacó não colocava as varas, de modo que ficava com Labão o que era fraco, e o que era robusto ficava para Jacó. Desse modo, Jacó se enriqueceu muitíssimo, tinha muitos rebanhos, servos e servas, camelos e jumentos. Agora nós vamos aqui para o último capítulo do 7º dia, tá? Capítulo 31. Jacó soube que os filhos de Labão diziam: Jacó pegou tudo o que pertencia ao nosso pai, e foi às custas de nosso pai quem se enriqueceu. Jacó observou o rosto de Labão e percebeu que ele já não o tratava como antes. Javé disse a Jacó: volte para a terra de seus pais, para a sua pátria, e eu estarei com você. Jacó chamou então Raquel e Lia para que fossem ao campo onde ele estava com o rebanho, e lhes disse: observei o rosto do pai de vocês, que já não me trata como antes, mas o Deus de meu pai está comigo. Vocês sabem que eu servi o pai de vocês com todas as minhas forças, mas o pai de vocês me enganou, mudando 10 vezes o meu salário. Deus, porém, não permitiu que ele me fizesse mal. Cada vez que ele dizia: o que for pintado será o seu salário, aí todos os animais davam crias pintadas. E cada vez que me dizia: o que for listrado será o meu salário, então todos os animais davam cria listradas. E assim Deus tirou dele o rebanho e o deu a mim. Aconteceu que, ao chegar o tempo em que os animais entraram no cio, ergui os olhos e vi em sonho que todos os machos que cobriam as fêmeas eram listrados, malhados ou pintados. O anjo de Deus me disse em sonho: Jacó, e eu respondi: aqui estou. O anjo disse: levante os olhos e veja, todos os machos que cobrem as fêmeas são listrados, malhados ou pintados. Eu vi o que Labão está fazendo com você. Eu sou o Deus que apareceu a você em Betel, onde você ungiu uma estela e me fez um voto. Agora levante-se, saia desta terra e volte para a sua pátria. Raquel e Lia disseram a Jacó: nós teríamos direito a um dote e a uma herança na casa de nosso pai. No entanto, ele nos trata como estrangeiras, porque nos vendeu e ainda por cima acabou com o nosso dinheiro. Sim, toda a riqueza que Deus retirou de nosso pai pertence a nós e a nossos filhos. Portanto, faça agora tudo o que Deus disse a você. Então Jacó se levantou, fez seus filhos e mulheres montarem sobre os camelos, e guiando todo o rebanho e todos os bens que tinham adquirido em Padã-Arã, partiu para a casa do seu pai Isaque, na terra de Canaã. Enquanto Labão foi tosquear o rebanho, Raquel roubou os ídolos domésticos que pertenciam a seu pai. Jacó, disfarçando na frente de Labão, o arameu, fugiu sem que ele suspeitasse. Fugiu levando tudo o que possuía, atravessou o rio e foi para a região montanhosa de Galaade. 3 dias depois, informaram a Labão que Jacó havia fugido. Olha, parecendo um filme mesmo, hein? Labão tomou consigo seus irmãos e, perseguindo Jacó durante 7 dias, alcançou-o na região montanhosa de Galaade. Deus visitou Labão, o arameu, numa visão noturna e lhe disse: cuidado com o que você vai dizer a Jacó. Labão alcançou Jacó, que tinha armado a tenda na região montanhosa, e armou sua tenda na região montanhosa de Galaade. Labão disse a Jacó: o que você fez? Por que me enganou?
levando embora minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra. Por que fugiu às escondidas sem me dizer nada? Eu teria despedido você com festas, cantos, tamborins e liras. Você sequer me deixou beijar minhas filhas e netos. Você foi muito insensato. Eu poderia causar-lhe dano, mas o Deus de seu pai, na noite passada, me falou: cuidado com o que você vai dizer a Jacó. E se você partiu porque sentiu saudades da casa paterna, por que roubou meus deuses? Jacó respondeu a Labão: fiquei com medo, pensando que você iria tirar suas filhas de mim. Mas aquele com quem você encontrar, seus deuses, não ficará vivo. Diante de minha gente, se você descobrir algo que lhe pertence, pegue-o. De fato, Jacó não sabia que era Raquel quem os havia roubado. Labão foi procurar na tenda de Jacó, depois na tenda de Lia, e por fim na tenda das duas servas, e nada encontrou. Enquanto saía da tenda de Lia para entrar na de Raquel, Raquel pegou os ídolos domésticos, colocou-os na sela do camelo e sentou-se em cima. Labão revirou toda a tenda e nada encontrou. Raquel disse a seu pai: que meu senhor não fique bravo, porque eu não me levanto em sua presença. É que me veio o incômodo das mulheres. Labão procurou e não encontrou os ídolos. Jacó ficou furioso e começou a discutir com Labão. Que crime cometi e qual é a minha falta para você me perseguir? Você revirou todas as minhas coisas. Encontrou por acaso alguma coisa sua? Coloque-a aqui, diante de minha gente e sua gente, e que eles julgam entre nós dois. Veja bem, estou há 20 anos com você. Suas ovelhas e cabras não abortaram e eu não comi os cordeiros de seu rebanho. Não lhe apresentei os animais despedaçados, mas eu os compensava com os meus. Você me pedia contas do que era roubado de dia e de noite. De dia eu era devorado pelo calor e de noite pelo frio, e não conseguia pegar no sono. Já estou há 20 anos em sua casa. Servi a você 14 anos por causa das suas filhas, 6 anos por causa do seu rebanho, e 10 vezes você mudou o meu salário. Se o Deus do meu pai, o Deus de Abraão, o terrível Deus de Isaque, não estivesse comigo, você me teria mandado embora de mãos vazias. Mas Deus viu minha aflição e minha fadiga, e na noite passada me fez justiça. Labão respondeu a Jacó: as filhas são minhas, essas crianças são minhas, o rebanho é meu e tudo o que você e tudo o que você vê pertence a mim. Que posso fazer hoje por essas minhas filhas e pelos netos que elas deram à luz? Vamos fazer uma aliança entre mim e você, que sirva de garantia para nós dois. Então Jacó pegou uma pedra e a ergueu como estela. E Jacó disse à sua gente: ajuntem pedras. Eles pegaram pedras e com elas fizeram um monte, e junto a ele tomaram refeição. Labão chamou o monte de Jegar-Saaduta, e Jacó o chamou de Galede. Labão disse: que este monte de pedras seja um testemunho entre nós. Por isso o chamou Galede e Masfa, pois disse: Javé nos vigiará a nós dois quando nos separarmos. Se você maltratar minhas filhas ou tomar outras mulheres além delas, ainda que ninguém veja isso, Deus será nossa testemunha. Labão disse a Jacó: olhe este monte e estela que levantei entre nós dois. Este monte e estela vão testemunhar que não devo passar deste monte e estela para o seu lado, e que você não deve passar deste monte e desta estela para o meu lado em atitude hostil. Que o Deus de Abraão e o Deus de Nacor sejam nossos juízes. E Jacó jurou pelo Deus terrível do seu pai Isaque. Em seguida, Jacó ofereceu um sacrifício sobre a montanha e convidou sua gente para a refeição. Comeram e passaram a noite sobre a montanha. Aqui a gente encerra mais um dia da nossa leitura bíblica. Confesso para vocês que achei bem interessante aqui essa história, apesar de ter ficado um pouquinho confuso aqui no final para mim, mas depois eu vou dar uma lida com mais calma para me entender melhor. Confesso que estou gostando bastante de estar lendo aqui a Bíblia junto com você. E confesso que
nesses últimos capítulos que a gente leu aqui hoje, eu estava, como eu comentei aqui algumas vezes, estava me sentindo num filme. Conseguia ali até imaginar um pouquinho das cenas, né, das histórias de Jacó, da história de... Calma aí que eu esqueci o nome. Labão, das histórias de Labão e tudo mais, de suas filhas, né? Então está sendo bem interessante para mim conhecer um pouquinho mais sobre a história dessas pessoas bem importantes na Bíblia, né? E confesso que também estou gostando bastante. Então é isso. Muito obrigado pela sua participação aqui junto comigo. Hoje foi um pouquinho mais extenso aqui o vídeo, porém vamos continuar firmes e fortes. Apenas a primeira semana está completa, a primeira semana está feita e apenas o início. Falta muito ainda e vamos continuar firme, tá? Leia a Bíblia e que Deus abençoe muito você, para que a gente possa aí continuar firme nesse propósito e que tudo que for falado aqui não seja falado da boca para fora, né? Mas que a gente seja usado como instrumento do Espírito Santo. Então que Deus possa te abençoar e te guiar e te livrar de todos os males. Deus abençoe, tamo junto, até amanhã, hein?